Estamos de volta com o Show Business. Em junho deste ano, o setor do turismo no Brasil presenciou um dos retornos, vamos chamar de mais triunfais dos tempos recentes na indústria. O criador voltou para a sua maior obra. Guilherme Paulus, junto com a família, fechou um acordo de investimento através do fundo dele, o GJP, de 75 milhões de reais na CVC. A CVC foi fundada por ele em 1972 e se tornou a maior operadora de viagens da América Latina e popularizou o turismo dentro e fora do Brasil para milhões de brasileiros. Em 2010, ele vendeu 64% do seu negócio para o fundo Carlyle. Além desse investimento recente deste ano, Guilherme Paulus hoje controla condomínios de luxo no sul do Brasil e é o nosso convidado neste bloco do Show Business. Guilherme, obrigado pela presença no estúdio, é sempre muito bom estar com você. Queria que você explicasse de imediato como é que foi e por que esse retorno seu e da sua família na CVC. Boa noite, Bruno. É um prazer enorme estar, de volta ao Show Business, e agora aqui na Jovem Pan, com os telespectadores, ter a oportunidade de retomar essa nova história, da CVC. Tudo ocorreu, em virtude o próprio mercado hoje, abriu novamente, e essa oportunidade surgiu quando meu filho falou: pai, se a gente voltar de novo para a CVC, o que você acha? Falei: pô, Gustavo, eu já fiz a minha história, Agora quem tem que fazer essa história é você, Ele falou: eu acredito. Eu falei: você está lembrando muito o que meu pai me falou quando eu fui pedir um conselho para ele, que eu tinha sido convidado para abrir uma empresa de turismo junto com um deputado lá de Santo André, que era o CVC, o Carlos Vicente Cerchiari, E eu fui falar com meu pai, e meu pai falou assim: meu filho, você já... Tudo que eu pude te dar, tinha 23 anos, já te dei de educação, de coisas para você progredir na tua vida, Daqui para frente é com você. Você tem a oportunidade de acertar e errar, E eu falei a mesma coisa para o Gustavo. Falei: fala como meu pai falou, você pode errar e pode acertar. Eu estou junto com você no que você pedir, estamos juntos, E realmente nós conseguimos, fazer junto com os demais acionistas, de conversar, e o Gustavo conseguiu também... não fazer exigências, mas fazer uma composição com eles realmente, de montar a estrutura da CVC da forma que ele imaginava. Porque o Gustavo foi muito bem preparado. Ele, com 14 anos, começou como trainee na CVC, foi supervisor de loja, passou para o setor de operações que a CVC tinha de viagens nacionais e internacionais, teve uma agência de publicidade, fez campanhas de publicidade, quer dizer, conhece mesmo o métier de como chegar no consumidor, porque nós somos grandes vendedores de férias. Sempre vendeu, a gente não vendia passagem aérea. Você vende férias. Eu vendo férias, eu vendo alegria para as pessoas, A felicidade de quem tira férias. E o Brasil é um país muito propício a isso, porque todo mundo recebe um salário para tirar férias, Exato. Você trabalha ali 11 meses, 12 meses para pagar ali alguns, não digo um mês de férias, Porque um mês de férias, dependendo do lugar que você vai, é muito caro. Mas pelo menos alguns dias, semanas ali de férias, Então, o Gustavo conviveu isso, E passou por companhia aérea. Nós tivemos uma empresa aérea, que era a Webjet. A Webjet, Eu já quero entrar nisso. Você chegou a ser presidente, Lio. Você foi dono ali da Webjet, Duas alegrias, Uma quando compra, outra quando vende. Segundo rolinho, Exatamente. O Gustavo hoje, ele faz... Qual que é a função dele dentro da CVC? Dentro da CVC, ele é o vice-presidente do conselho. Ele é vice-presidente do conselho. Com autonomia, de coordenar todo o trabalho operacional da companhia. Ele com o Fábio Godinho, com o Fábio com o Mader. O Fábio Godinho é um ex-executivo seu também na área de exatamente. Hotéis, quando você tinha tem o Belan também, que foi formado com o Walter Patriani, que é um dos maiores vendedores de turismo, trabalhou comigo 40 anos, que está também, não num conselho diretamente, mas no conselho comigo, orientando o que o Gustavo
necessitar, o que o Godinho necessitar, o que a área, as franquias da CVC necessitarem, nós estamos juntos orientando e ajudando. Tem um trabalho que é muito bem feito, né? Então, pelo próprio conhecimento, se bem que a juventude hoje comanda toda a companhia. Nesse meio tempo você recebe, e hoje ainda você recebe muito pedido de conselhos dentro da CVC, porque você foi o criador, você que teve a ideia mesmo. O Godinho tem conversado muito comigo, o Belan, né, as pessoas que estão envolvidas diretamente na estrutura da CVC. A CVC possui 1.050 lojas. 1.050 lojas físicas. Isso é coisa que, para mim, de certa forma, surpreende aí, porque são muitas lojas físicas. Eu acredito no físico, tá? Não estou falando isso que eu não acredito, não. Eu acredito no físico. Mas quando você fala que você tem 1.050 lojas físicas no Brasil, me surpreende, porque isso significa que o brasileiro ainda quer fazer a compra lá na loja física quando envolve férias, né? Você vê a Argentina, nós temos 140 lojas na Argentina. Mas é um negócio assim impressionante. Nessa volta, segundo informações do próprio Fábio Godinho para mim, junto com os franqueados, nós vamos atingir mais 400 lojas, vamos ficar com mais 350 lojas, vamos ficar com 1.400 lojas até o final de 2023. Essas lojas são onde vocês vendem os pacotes de viagem. Exatamente, onde a gente vende férias. O Brasil é um dos únicos países do mundo que as pessoas trabalham 11 meses e tiram um mês de férias e tem um salário a mais para gastar o dinheiro nas suas férias. Então, existe uma programação. Então, nós somos vendedores diferentes. A internet, para nós, é um grande ajuda, né? Ela colabora porque ela facilita esses contatos através do WhatsApp, do Instagram, de todas as mídias hoje que existem, que têm a facilidade de comunicação, né? E a própria rádio, na TV, os anúncios de jornais, tudo isso vem de encontro, porque nós somos vendedores de férias, não somos vendedores de passagem. E a assistência ao passageiro sempre foi o grande forte. A CVC tem um setor de operações que funciona 24 horas de atendimento ao cliente. Nós voltamos com isso. Né? Para não deixar ele na mão, o cliente... Exatamente, porque você chega no aeroporto internacional, às vezes você fica meio, como é que eu faço para sair daqui, não sei o quê. Quando você vê a pessoa com o nome e com a plaquinha CVC, aquilo te dá um alívio no coração, né? Agora eu estou em casa, né? Então a CVC sempre foi esse porta-voz, né, de assistência ao cliente. Ô Guilherme, eu já tive o prazer mesmo de entrevistá-lo algumas vezes, e teve uma vez que você me falou uma frase que me marcou. Você falou o seguinte, que você teve sorte na vida. Foi sorte ter criado a CVC ou foram outros atributos aí? Foi um insight que você teve? Foi uma observação do comportamento da sociedade? Foi isso que você está falando aí, que o brasileiro trabalha 11 meses para gastar o dinheiro, ganha um salário a mais, inclusive, para gastar o dinheiro dele nas férias? Como é que foi essa criação assim da CVC? Eu comecei trabalhando na Casa Faro, né, com turismo. Né? E ali na área de vendas, né? E eu tive um grande professor, né, que foi o Luiz Web Silvado, que realmente me colocou nesse mundo de viagens, e a Casa Faro tinha um consórcio de viagens, e você reunia grupos, vendia para grupos que pagavam, né? E tinha o sorteio, tinha o lance, e ali você formava grupos de viagens, né? E naquela época se vendia muita viagem somente internacional, que não tinha um turismo interno no Brasil fortalecido, né? E eu aprendi muito com isso, e quando eu fui para Santo André, na sociedade com o Carlos, eu descobri as indústrias, né, no ABC, que as indústrias automobilísticas eram fortíssimas. Tinha ali perto, olha, geração de emprego ultrapassava 100 mil empregos. A indústria automobilística empregava não só nas grandes fabricantes, mas nas montadoras que forneciam peças para as companhias. Volkswagen tinha 48 mil funcionários, Mercedes 25, a Ford 30 e assim por diante. E todas elas tinham um clube de lazer, né? Porque era benefício para o funcionário, não só assistência médica, etc., cooperativa, mas tinha o clube dos funcionários. Lá tinha campo de futebol, quadra de bocha, tênis não tinha, mas tinha basquete, né? Então, ali as pessoas se encontravam nos finais de semana. Mas aquilo não era o suficiente. E eu recebi uma cotação da Mercedes-Benz para fazer uma viagem para Santa Catarina, na época, de 3 ônibus para o Vale do Itajaí.
Eu tinha um conhecimento assim de ônibus muito pouco, mas eu tinha grandes amigos meus que tinham operadoras de turismo, começando também com turismo rodoviário. E eu aprendi uma coisa que, né, de ter participado dessa concorrência para fazer, e nós montamos um pacote e tal, e eu levei lá na Mercedes-Benz e foi aprovado, né? E nós levamos 3 ônibus para Blumenau. Quando eu voltei... Blumenau, Santa Catarina, né? Camboriú, ainda tinha Camboriú, mas era um deserto, né? Hoje não, hoje é a Dubai brasileira. Né? E nesse aspecto de você montar essa viagem, esse pacote, conversando depois da viagem, foi maravilhosa, deu tudo certo, o pessoal encantado, ficamos no Hotel Plaza Hering, recém-inaugurado lá em Blumenau, tal. Deu uma noite alemã, e aquilo não foi, já eu tinha um aprendizado da Casa Faro, quer dizer, aliei a isso, novo aprendizado. Daí, conversando com o diretor da Mercedes-Benz, ele falou assim, pô, Guilherme, por que a Ford tem um clube muito organizado, a Volkswagen tem, por que você não vai visitar? Porque às vezes a gente pode juntar e fazer até, futuramente, até, sei lá, fretar um avião. Fretar avião? Tudo bem. Daí eu fui na Ford e o doutor Angelini, que era o presidente do clube da Ford, perguntou para mim se eu tinha um calendário de viagens. Eu falei, tenho meu calendário aqui, né? O talão de cheque tinha um calendário, né? Sim. Para quando é a viagem? Ele falou, não, você não está me entendendo. Uma programação, né? Eu falei, programação? Eu falei, já vi que você não entendeu. Espera um pouquinho. Chamou a secretária e mandou pegar um folheto da fábrica de Detroit, nos Estados Unidos. A hora que eu abri aquilo, eu olhei, né, one day, né, tour one day, weekend, né, holiday. Falei, nossa, então, passeios de um dia, passeios de finais de semana, feriados prolongados, férias coletivas, porque as fábricas tinham férias coletivas nos finais de ano, emendava Natal e Réveillon, né, e programa de aposentados. Porque os aposentados da fábrica frequentavam o clube. Eu ficava lá só para fazer viagem para eles também, né? Então foi um grande aprendizado. E daquilo eu fiz um compêndio junto com a minha esposa, começamos a programar todas as viagens, né? Barra Bonita, Campos do Jordão, Caverna do Diabo, Águas de Lindóia, que todo mundo ia para Águas de Lindóia por causa de lua de mel, no final de semana. Então nós começamos e comecei a levar isso para as indústrias. E foi um sucesso, né? E ali foi o impulso. Daí que foi o impulso todinho da CVC, né? Lá em Santo André, começando a fazer essas viagens. Depois tinha os executivos da empresa, começamos a fazer viagens aéreas, né? Com a Transbrasil, com a Varig e com a própria, depois a TAM, né? Com os voos fretados. O Ronin falou assim, pô, Guilherme, os aviões de final de semana, que era uma empresa executiva, né? A gente viaja a partir de sexta, sábado, domingo, fica tudo em comum, as paradas, estou cansado de passar bronzeador nos aviões. Falei, comandante, e que preço que você pode fazer para mim? Né? Falei, posso fazer um bom preço, porque isso já está no custo, então os aviões eu posso fazer um preço bem legal para vocês venderem mais e tal. E foi uma oportunidade também, porque eu era um homem muito inteligente, porque muitas pessoas que viajavam, né, nos voos fretamento, eram gerentes de empresas, diretores, formadores de opinião. Sim. E aquilo ajudou muito a TAM a começar a fazer também os voos regulares, porque todo mundo ficou conhecendo mais a TAM. Sim. Ainda. A gente chegou a ter mais de 103 voos por semana fretados da TAM. Então foi um negócio assim. E a CVC foi crescendo. A indústria automobilística foi para o Vale do Paraíba, foi para o interior de São Paulo, foi para outros estados. E a CVC eu fui acompanhando, colocando lojas da CVC. E antigamente nós tínhamos representantes, nós não tínhamos franquia. Isso que eu queria perguntar para você. Qual é a diferença do início da CVC quando você começou a instalar lojas físicas pelo país, que eram os representantes, né? Com o dia de hoje, porque muita gente pode pensar o que eu afirmei no começo dessa entrevista, que deve ser tudo pela internet e tal. E não, você está afirmando que você tem mais de 1000 lojas pelo Brasil, pensando que o brasileiro vai lá e quer programar a sua viagem pessoalmente. Nós temos franquias. Eu fiz um bate-papo, né? Uma palestra agora recente em Curitiba para 160 funcionários da CVC do Paraná. Né? Então, contando a história da CVC e contando a história do próprio representante da CVC hoje, que começou trabalhando na área de vendas com gente, né? E que depois foi ser gerente de loja e depois adquiriu a franquia da CVC. Não, na época como eu ia promovê-lo? Dando uma franquia para ele.
Então ele ia para o Estado e começava a fazer um trabalho e crescer. E assim foi com todas, né, as franquias da CVC. Mas se a gente pensar na diferença de como era e como está o mercado hoje, de uma operadora, da maior operadora de turismo, qual que é a grande diferença? A grande diferença é que nós temos a programação de viagem de férias. Para quem vai sair de férias, você quer ir para os Estados Unidos, quer ir para a Disney. Nós temos toda a programação e toda a atualização da Disney. Embora você tenha isso na internet, a internet é uma grande colaboradora nossa, né, hoje. Né? O Google é a Bíblia do turismo, que era a revista 4 Rodas, lembra? Isso. O Guia 4 Rodas. Todo mundo tinha no seu carro. Né? Ninguém deixava de viajar se não tivesse um Guia 4 Rodas, abria o mapão e ficava olhando, etc, etc. Né? E às vezes eu vejo isso, sentia muito na Europa, quando o turista ficava perdido com o mapa, ficando olhando o nome da rua. Pô, mas onde que é o museu tal? Porque a viagem programada, você tem o guia que te dá informações atualizadas da cidade. Né? A informação hoje é muito rápida, então a confiança de você ter a assistência da viagem é muito importante. Não é só pegar aquele ônibus que faz o tour pela cidade, você põe o alto-falante, põe o fone de ouvido e fica vendo tal. Eu gostei disso, gostei daquilo tal. É muito bom, mas a viagem que você tem um guia que conta a história, te leva para o museu e te mostra tudo facilitado. Né? É a garantia que você tem de ter uma assistência 24 horas. Eu fico imaginando, Guilherme, quantas e quantas e quantas histórias você não tem de viagens das pessoas mesmo, né? Porque você teve contato desde o começo que você estava falando, lá das concessionárias, dos clubes lá de lazer, lá do começo, né? Muitos e muitos anos atrás. Agora, qual foi a melhor história que você presenciou de um consumidor aí da CVC? Olha, aquela pessoa que chega dentro da loja, por exemplo, por que nós abrimos lojas em shopping center, né? Porque São Paulo cresceu, as lojas eram todas de rua, né? E uma experiência também muito agradável que a gente fez de abrir lojas aos domingos, porque as lojas de turismo antigamente eram tudo em prédios, né? Sim. Tá. Então, depois com o negócio da segurança, aquela pessoa de mais idade tinha que dar a carteira de identidade, dar a informação, subir lá para o 12º andar, tal. Mas fechavam na hora do almoço, né? E a loja de rua não, era praticamente 10, 12 horas funcionando. As ruas ficaram inseguras e não tinha lugar para estacionar. Era difícil, a intempérie e tudo. E o shopping center, não, o shopping center tem todo o conforto. Né? Tem um dito americano que diz no parking, no business. Eu fiz uma palestra no americano sobre vendas e aquilo me gravou muito. Ele, no parking, no business, né? Não tem estacionamento, não tem negócio. E o shopping center empresta um cliente para o outro. Né? Agora, como a gente vai abrir uma loja no shopping center sem conhecer que público que vai comprar? Né? Então eu, Walter Patriani e meu filho, o Fábio Paulo, fomos para lá, para a loja. E ver como é que funciona. O primeiro dia que a gente abriu, nós fomos ser os atendentes da loja para saber. E a pessoa mais... Uma história interessante, porque lá chegou o Bruno, sentou na minha frente, eu olhei para ele, boa noite, tudo bem, seu Bruno, estou de ordem. Pois não. Ele falou assim, não, eu estou pretendendo fazer uma viagem, qual é a sua sugestão? E eu com toda a programação pronta na pasta, com material, com folhetos, né? Quero saber qual é a sua resposta. Qual foi a sua resposta? Daí eu olhei e falei, a minha sugestão, o senhor gostaria de fazer uma viagem nacional ou internacional? Não, me dei 2 planos, nacional ou internacional. Eu pensei comigo, pergunto da disponibilidade financeira dele ou não. Mas eu gostaria de fazer uma viagem internacional de quanto tempo? Porque nós temos roteiros desde 5 dias, 4 noites, até 32 dias pela Europa e também pelos Estados Unidos, fazendo a Califórnia, fazendo Los Angeles, São Francisco, né? E Las Vegas. É só uma viagem de 14 dias. Não. Estados Unidos. Eu gostaria de uma viagem rodoviária, uma viagem aérea ou uma viagem marítima. Ele falou, não, o navio balança muito, eu não quero. Eu falei, bom, já descartei 2. Né? E ele falou, a rodoviária depende para onde, né? Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, uma viagem internacional, eu tenho um programa para Buenos Aires de 4 dias, 3 noites.
Buenos Aires, eu falei, é perto e é uma viagem, não deixa de ser uma viagem internacional, né? E a mulher dele junto também, né? E daí eu falei, sempre é uma viagem internacional, né? Já pensou, né, com seus amigos, eu vou para Buenos Aires, aliás, você pode até convidar mais amigos para ir junto, não é tão expendiosa a viagem, você pode aproveitar da melhor forma possível. Tá bom, Buenos Aires, então quanto custa? Deu preço direitinho e tal. Daí ele falou assim, mas e aqui no Brasil, o que você tem? Né? Eu falei, se eu gostaria de conhecer o Nordeste ou o Sul do país, né? Eu falei, tem um amigo meu que foi para Bahia e gostou muito. Eu falei, mas qual é a cidade, né, da Bahia? Né? Só tem Ilhéus, tem Porto Seguro, né? Tem a Costa do Sauípe, naquela época já estava pronta a Costa do Sauípe. Daí ele falou assim, não, é para Salvador. Mas, pô, ainda eu brinquei com ele, falei, sorria, o senhor já está na Bahia. Isso, tal, não sei o quê. Eu falei, olha, nós temos um programa de uma semana e também tem um programa de curto de 5 dias, 4 noites de avião, só sai aqui com... nós temos a TAM, nós temos a VASP, tinha a VASP ainda. Eu falei, né? Eu falei, a VASP eu não quero, eu prefiro a TAM. Ele falou, Varig. Eu falei, olha, a Varig é um pouco mais... não se tem um bom acordo com ela, mas... as passagens são um pouco mais caras do que... tem um serviço de bordo diferenciado, tal. Mas tem a TAM. A TAM é uma empresa moderna, nova, e nós temos um voo fretado de uma semana que é o preço dos 5 dias. Né? Falei, isso é muito interessante. Né? Falei, pô, gostei. Falei, olha, se eu quiser fechar, não estou à sua disposição. Tal. Falei, não, eu vou conversar com a minha esposa hoje à noite e amanhã eu venho lhe procurar. Falei, olha, amanhã de manhã eu não estou aqui, mas tem um fulano de tal, que era o nosso gerente, que terá o máximo prazer em atendê-lo, tal. Obrigado, boa noite. Falei, porque você tem que conhecer o que o público quer comprar e o que a pessoa... Porque às vezes a pessoa chega, não sabe o que quer viajar, qual o destino que quer. E tem outros que já sabem qual o roteiro que chega e compra, né? Então essa é uma experiência que a gente tem muito grande, né? E tem história... Do contato ali o tempo todo. Do contato, né? do tete a tete. Ô Paulo, como está o setor de turismo hoje no Brasil? Olha, nós tivemos uma pandemia, né? Eu tenho um hotel lá em Gramado, e a pandemia, com um hotel de luxo, boutique. Um hotel não, você tem um castelo que você construiu ali em Gramado, né? Tem um castelo, né? Aliás, é o único castelo que tem no Brasil com serviço de hotelaria, é um Relais Chateau. No mundo tem 580 hotéis Relais Chateau, e no Brasil só tem 2, né? Tem o nosso em Gramado, com uma vista maravilhosa, o Vale do Quilombo, e tem o Chai lá em Itacaré. Então, hoje tem grandes hotéis de luxo, nós temos o Kempinski aqui, tem o Palácio Tangará, tem a rede Blue Tree da OC, que é fantástico. Você tem, né, a Accor, que é excepcional. Então, você tem hoje grandes grupos hoteleiros no Brasil. Né? Eu citei esses exemplos aí, mas nós temos vários grupos hoteleiros. Então, a oportunidade que tem de serviço, da prestação de serviço, que nós temos com o Castelo Santana, é algo assim incrível. Né? Por isso que a gente pode realmente atender um público diferenciado. E a pandemia deu uma oportunidade para os hotéis de luxo no país, porque se fecharam todas as fronteiras, é claro que as viagens internas ficaram fortalecidas. Né? Então isso foi uma grande experiência que a gente viveu e depois conversando também com amigos meus no exterior, na Espanha, em Portugal, mesmo na Itália, conversando sobre a pandemia. E foi muito interessante, que tem uma história que eles contrataram a empresa de seguro de viagens, que contratou um visionista, aquele da bola de cristal, né, de olhar e falar, olha, dirige aqui, faz isso, etc, etc. E esse guru desenhou uma forma que as viagens voltariam mesmo com a pandemia, mas de curta distância, de até 300 quilômetros, né, com o seu próprio carro, porque o carro era de confiança, onde você podia ter toda a segurança, né, de não viajar de avião ou não viajar de ônibus, viajar com o seu próprio carro em pequenas distâncias. Né? E que as residências virariam verdadeiras fortalezas, porque o home office seria uma realidade no mundo todo. E aconteceu isso também. E os cuidados com a saúde, né? Que era a higienização, máscara, a higienização dos apartamentos. E os hotéis foram os que mais conquistaram isso, porque realmente os hotéis viraram verdadeiras fortalezas. E muita gente usou os hotéis. E lá no Santo Andrews, em Gramado, no Castelo, nós usamos muito home office de pessoas que foram. Mas aí você está falando também, com essa sua resposta, que o setor de luxo aí é um setor que
que cresceu demais. Ah, sim. E que é uma tendência ainda maior. Ah, sim, porque a exclusividade que se tem nesses hotéis boutiques realmente dá uma privacidade bem maior. Tá. Para uma classe B e A, realmente que viajavam muito para o exterior, viajaram mais internamente. Tá. E acabaram conhecendo esses tipos de hotéis, né? Os resorts brasileiros são maravilhosos. Eles conseguiram enxergar isso e aproveitar nas suas viagens de lazer. Guilherme, quem é a sua referência na vida e na profissão? Muitas pessoas, né? Como você tem aqui o comandante Rolim, o Carlos Vicente Cerchiari, que acreditou em mim, num jovem, né, de 23 anos, de oferecer uma sociedade para mim pagar com o meu trabalho. Eu tinha 33% da CVC. E são pessoas que realmente me incentivaram muito. O Dr. Mário Faro, que era o dono da Casa Faro, eu fui me aconselhar também com o meu pai, e depois eu aconselhei com o Dr. Mário, que eu achava. Daí ele falou assim: olha, Guilherme, há quanto tempo você está conversando com o Cerchiari e tal, o deputado? Eu falei: mais uns 6 meses. Né? Faltam 6 meses que você não trabalha mais para mim. Tua cabeça está voltada para lá, né? Eu falei: doutor Mariano, realmente é uma realidade. Fiz conta, tal. E estou para aceitar essa proposta, mas por isso que eu vim conversar com o senhor. Né? O que o senhor acha? E se eu aceitar, eu vou para lá, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma porta aberta para mim, né? Ele falou: Guilherme, porta aberta por quê? O que é porta aberta? Eu falei: não, de lá volta a trabalhar aqui. Você fracassa lá e vem voltar aqui, eu não trabalho com fracassado. Você tem um futuro, você é jovem, você tem um futuro muito grande pela frente. Acredite em você, né? E você gosta daquilo que faz, né? Então, quem ama aquilo que faz vai ter sucesso. Você vai ser um grande empresário de turismo. Foi as palavras dele para mim. Esse é o segredo, Guilherme? Fazer o que gosta. Amar o que faz, ser determinado, né? A minha pergunta é bem específica. Esse é o segredo para fazer sucesso? Sim. Amar aquilo que você faz. Trabalhar com amor. Não trabalhar por trabalhar. Fazer por fazer. Porque às vezes eu já vi pessoas, né? Já tive exemplo de falar para ele: você está feliz aqui? Porque a pessoa está lá trabalhando, mas não está feliz. A cabeça dele, os olhos dele não estão voltados para o local de trabalho dele. Ele está com a cabeça em outro lugar, né? Daí ele falou assim para mim: mas por que o senhor está me perguntando isso? Eu falei: porque você não está concentrado, né? Eu vejo que você está longe. Sim. Ele falou: pô, o senhor tem razão. Eu venho trabalhar aqui, mas saio da minha casa, chego aqui, não é aquilo que eu quero. Eu falei: procure aquilo que você quer, né? Vai de encontro com as tuas vontades, né? E é uma coisa que é um segredo: escreva aquilo que você planeja na tua vida. Escrever é importante? É importante, né? Muito bem. Guilherme Paulo, sempre um prazer falar com você. Bruno, obrigado. Saber das novidades, saber das tendências aí, principalmente do setor de turismo, onde você fez a sua vida, né? No setor de turismo. Obrigado, viu, pela presença em nosso estúdio. Eu que agradeço, Bruno, os telespectadores da Jovem Pan também, né? Do Show Business, que é espetacular. E parabéns, né? Estamos juntos, né? Com certeza. E continue com o seu sonho, acredite naquilo que você quer para você. Amém. Tá bom? Obrigado, Guilherme. E o Show Business de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem. Grupo BBF. Há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. Realização Jovem Pan News.